Olá pessoal, eu sou Luiz Pontes E eu sou Anne Linhares. e este é mais um episódio do nosso podcast Tô, No Pod. que é a segunda parte do quadro A Importância de Contar a Nossa História de Vida, que conta com o apoio dos nossos patrocinadores Sphinx Produtora, A Marca do Gato. a Mídia Rio e... Barra da Tijuca Notícias. E dando continuidade à primeira parte, vamos para a segunda parte. Na primeira parte, a gente falou ali da minha infância, o que acontece com o alcoolismo na vida da pessoa, né? Os danos que causam o alcoolismo na família, na vida da pessoa. Então vamos ao segundo episódio e espero que no segundo episódio, que é agora, tenha alguma coisa que vai servir de exemplo para as pessoas. Isso mesmo, gente, porque as pessoas elas só contam as histórias boas da vida, né? Contam só as coisas boas. Ninguém conta a realidade, o que passou, né? Principalmente por causa das redes sociais. Hoje é muito fácil todo mundo postar só glórias, né, Luiz? Porque ninguém vai querer também ficar postando coisa ruim, né? Sim, mas ninguém conta que, por exemplo, que veio lá de baixo, né? Não. E a internet é meio que uma mentira. Às vezes a pessoa não tem nem aquela realidade que vive, mas quer mostrar para as outras, né? Sim, é uma rede assim, a rede social às vezes é uma comparação, elas ficam se comparando aquele casal maravilhoso que tira aquelas fotos maravilhosas, que viagens, que não sei o quê. E a rede social, ela tem um problema, ela deixa as pessoas meio deprimidas, porque fica vendo aquilo tudo de bom, né? Doente. Tem muita gente que se baseia naquilo ali, que a pessoa tem uma vida perfeita, fora do normal. Sim. E fica mal. Então eu recomendo até uma série pra vocês que é Celebrity, tá? Maravilhosa. Vale muito a pena vocês assistirem, porque ali mostra a realidade das redes sociais. O que acontece com as redes sociais, né, Anne? Influencia na vida de uma pessoa e vale muito a pena assistir. Tá na Netflix, né? Tá na Netflix. Qual é o nome mesmo? Celebrity. E tem também, Anne, para completar o que você falou sobre as redes sociais, que ali as pessoas ficam ali se iludindo com certos vendedores de ilusões, né, que ficam ali dizendo que você vai ficar rico de uma hora para outra. Se você comprar o meu curso, o curso de Thiago Flink, que o curso não sei de quem, né? E as pessoas ficam ali pensando que se não estudar, se não trabalhar e correr atrás e ir na onda desses vendedores de ilusões, né, Anne? Ninguém vai ficar rico de uma hora para outra, filho. A menos que vocês entrem no Tinder e... Quê? Que vocês entrem no Tinder e encontrem o velho da lancha de vocês. Isso é conselho que se dá, Anne? Igual eu arrumei o meu. Precisava me expor assim? Mas as pessoas mentem, conhecem as pessoas no Tinder e não falam. É mesmo. Mentira? Não, é verdade. Pronto, Aí fala que conheceu no Instagram. Não, que mandaram mensagem lá pelo Instagram. Mentira. Aí, gente, história. Aonde vocês se conheceram? Eu já vi até em reportagem. Nós nos conhecemos em rede social. Em rede social? Fala logo que é no Tinder, que nem ela falou na cara de pau. E não tá combinado, não. Isso não era nem pra estar falando isso, não. Me expôs completamente. Todo mundo não quer saber. A gente vai resolver isso depois. Não era pra ter falado isso, não. Todo mundo não quer saber onde que eu conheci o Luiz. Tá aí pra vocês, gente. Me chamou de velho da lancha. Mole, eu sou novo, cara. Bonito, careca. Pô, tá doida, cara. Não de cabeça branca porque não dá. Então não. Brincadeira. Vamos voltar pra história. Vamos logo pra história. Vamos pro segundo episódio, pra adolescência, isso mesmo. Pra minha juventude, que é uma história de superação, isso aí, de esforço, de fé, perseverança, determinação. E pode acreditar, porque isso não é conto de fada. O que eu vou contar aqui é a minha história de vida. Se é importante para você ou não, não sei. Sei que eu vou contar, né? E se vai valer a pena, fica aí até o final, tá bom? Então, vou começar ali pela escola, né, Anne? Isso aí. Começar pela escola no 2º grau, que eu fui caminhando ali pela rua, estudava no Abel, um colégio lá em Nilópolis, né, cidade que eu amo.
Tinha a banca de jornal, parei na banca de jornal, parava antes de entrar na escola rapidinho, dava uma olhada ali no Jornal dos Esportes, era um jornal rosa que tinha, que a gente via ali as notícias do esporte. De vez em quando ainda dão eles no Maracanã. Isso, inclusive... O Engenhão outro dia deu, mas é mais frequente lá no Maracanã. Porque antigamente a gente não tinha esse negócio de internet, de ficar sabendo ali as notícias na hora. Então a gente via mesmo, era jornal, ficava por dentro no que o jornal dizia. O que o jornal dizia estava tudo certo. Então a gente via ali o Jornal dos Esportes, dava uma olhada no jornal O Povo. Nossa, o jornal O Povo, eu nem vou comentar sobre esse jornal, porque quem é dessa época aí sabe que o jornal O Povo era um jornal, Deus me livre, né? Vamos pular. E aí eu também dava, né, uma olhada na Playboy, né, para ver quem tava na capa da Playboy, né? Eu odeio o Cris. Parece até a história do Eu odeio o Cris. Todo mundo odeia o Cris. Todo mundo odeia o Cris. E aí eu tava olhando ali tinha antigamente uns livros, revistas, né? Não sei se eu falo livro ou revista, que era de concursos, porque naquela época, na minha época, na verdade, a gente que não tinha grana, nossos pais, para colocar a gente em cursinhos, porque antigamente tinha os cursinhos, mas eram caros, lá em Cascadura tinha um nome que eu não sei, em Madureira. A pessoa estudava ali já, né, fazendo cursinho depois da escola, se preparando já para ir para a faculdade, ou então para fazer um concurso público, para a Marinha, para o Exército, para a Aeronáutica, ou um concurso do Banco do Brasil, para a Caixa Econômica. Então o pessoal ficava ali já estudando naqueles livrinhos de concurso. Né? Então quem não tinha muita grana, comprava o livro e levava para casa. Só que eu li uma frase, né, na capa desse livro, que, cara, eu parei para pensar e aquilo ali, aquela simples frase ali mudou um pouco a minha mente, entendeu? A frase dizia o seguinte: sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz. Tu acredita que essa simples frase ficou na minha mente? Porque eu fiquei pensando, é verdade. Porque se a gente não apostar nossas fichas no que realmente está no nosso alcance, aonde a gente pode chegar, cara, não vai adiantar a gente ficar contando com sorte, com aquilo que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, a gente realmente, e o que eu pensei, a partir disso aí, realmente eu não vou ficar contando com sorte, eu vou estudar, né? E vou procurar melhorar a minha vida, né? Se eu não tenho dinheiro para pagar, minha família não tem dinheiro para pagar um cursinho, vou comprar realmente essas revistas, vou começar a estudar. E dali, né, eu parei para pensar, e naquela época, né, Anny, na nossa juventude, quando a gente tem 16, 17, 18, quando vai chegar aos 18 anos, você sabe, teve essa idade, a gente fica muito preocupado com o que a gente vai ser. Não é verdade, galera? Pode dizer aí, pode colocar aí no comentário aí, no chat aí. Cara, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, mas naquela época, a década de 80, que né? Não tinha internet. Não tinha internet, cara, a gente não sabia o que ia acontecer, o que ia... entendeu? Era uma loucura com o negócio de economia, de governo. Nossa, era muita loucura. Então, na nossa época, a gente como jovem, a gente ficava muito preocupado. E aí eu falei assim, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Aí eu, olhando uma vez na televisão, uns caras tocando sax e tal, eu falei, acho que música pode ser a minha salvação, minha tábua de salvação. E aí eu falei assim, cara, comecei a comentar com a minha mãe, com meus irmãos, cara, eu adoro sax, mas era caro. Agora como? Como é que você adora o sax? Como você pegou assim, você escolheu o sax para ser o seu instrumento? Então, porque o que eu te falei, eu comecei a olhar os caras tocando antigamente, tinha as orquestras, aí os caras que tocavam sax, primeiro que sax é lindo, né? E aí, quem não gosta de um Kennedy? Quem não gosta quem não gosta do Luiz no Instagram, do Luiz Pontes tocando aquele sax com aquelas músicas do Bee Gees? Essa não. E aí, eu falei assim, a música pode ser uma tábua de salvação.
Apesar que naquela época, músico não ganhava quase nada, né? Tocava aí, essas bandas pagava muito pouco. Realmente, músico desde aquela época até hoje em dia, assim, não são tão valorizados. Só se você for um grande músico, diferenciado, um Kennedy desse, aí é diferente, entendeu? Ainda mais hoje em dia, que só gosta de porcaria. Só entra na sua casa, só entra nos seus ouvidos o que botam de porcaria no ouvido. É por isso que eu falo, assim, eu penso, sabe, hoje, Anne, né, não deixa eu esquecer não que eu estava falando, que é o que vai ser dessa geração que escuta esses tipos de música que toca hoje em dia. E tem mais, eles ainda ficam milionários, né? Com cada música que você para pensar, e para quem escutou as boas músicas, como eu tive influências de Michael Jackson, Queen... Dia Como Te Amo. Pô, Dia Como Te Amo, eu já falei isso num podcast, Didiola Quinquete, italiana. Tá bom, mas vamos voltar lá pra história lá. E na minha história da música, né, eu falei só que pô, realmente música hoje em dia é só a lixeira. Coitado dos jovens que vai ter... para a história. Sim, a história, aí eu comecei a conversar com a minha mãe, com meus irmãos, sax, que eu queria tocar sax, e eles me presentearam. O sax era muito caro naquela época. Pô, aí quando minha irmã chegou lá com aquele sax grandão numa caixa, cara, foi... Pô, fiquei muito feliz. Aí eu todo bobo, pensei que era fácil estudar música. E aí eu falei assim, caramba, agora eu tenho que aprender, né? Já ganhei um sax caro. Tu imagina se eu jogo aquilo pra lá? Pô, aquilo era a economia da minha mãe, da minha irmã, né? Todo mundo investiu em você. Todo mundo tava querendo investir nos meus sonhos, foi né? Bacana, né? Porque tem muita gente que não investe nos filhos, né? Sim. E a dona Lúcia, a sua mãe, todo mundo apoiou, né? Com toda a dificuldade e lhe deu o sax de presente, né? E assim, eu transformei a música na minha esperança, na minha tábua de salvação, né, cara? Uma referência também, não tinha. Família. Por isso que eu lhe perguntei por que o sax. Porque ninguém da minha família tocava sax, né? Nem meus pais, nem meus avós, ninguém nunca foi músico. Então eu peguei então, aquilo. Pra resumir, teve ou não teve assim aquela paixãozinha pelo Kennedy também? Do Kennedy sim, Kennedy era uma referência. Mas o Kennedy depois ele veio um pouquinho mais depois a fazer muito sucesso, entendeu? Não foi assim na década de 80 praticamente, não. Ele veio um pouco depois. Então eu peguei a música, fiz ela uma tábua de esperança, né, de oportunidade, que realmente que é o que eu falo, né, que a gente tem que procurar e tem que ver o que realmente palpável na nossa vida para a gente poder galgar alguma coisa na vida. Eu ouvi música, que a música seria uma tábua de salvação, enquanto a família das outras pessoas, né, que tinha condição, meu filho vai ser médico, né, vocês sabem disso, meu filho vai ser advogado, meu filho vai ser não sei o quê, e a gente que era humilde, a gente não tinha essa previsão de nada, né. E também condições de pagar uma faculdade dessa que é faculdade, esquece, eu vou chegar até a falar sobre o que aconteceu comigo depois na faculdade. E aí eu peguei e comecei a estudar sax, fui estudar sax lá do outro lado de Nilópolis, que eu morava de um lado, ia lá para o outro lado, numa escola que até na rua Antônio Cardoso Leal, lembro como fosse hoje, né? E morava meu primo Betinho, tinha um amigo lá, Ricardo, e eu comecei, levei o sax, todo bobo, pensando que ia aprender rápido. Quando cheguei lá, o professor, negativo, pode guardar o sax, vão aprender a ler partitura. Meu Deus do céu, galera, para quem vê um cara tocando sax, não é por nada não é porque eu toco sax não, mas cara, se você vê um músico olhando uma partitura, se vocês souberem o quanto é difícil ler uma partitura, Deus me livre. Eu fiquei, acho que 1 ano lendo partitura, 1 ano, acredita, Anne? Acredito. 1 ano inteiro sem botar a mão no sax. Eu só botava a mão no sax. Porque é número, né? É número. E assim, eu só pegava no sax, às vezes escondido lá dentro de casa, e tentava tocar umas músicas totalmente, não sabia ler partitura, tentava pegar umas músicas de ouvido, né? Porque quem não sabe ler partitura é aquele tocador de ouvido, né? O cara toca de ouvido, é o que as pessoas falam normalmente. E aí, depois de 1 ano, tomando reguada na mão, porque tu ficava lá, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, fá, mi, ré, dó. Pô, e aí o professor seu Franco dava reguada na nossa mão para eu
poder, tá errado, volta de novo, enfim. Na base da pancada. Aprendi a ler as partituras, depois peguei o saxofone, comecei a praticar, enfim, comecei a tocar, fui tocar em bandas para poder pegar mais, como diz canja, né? Pegar mais, tocar melhor a manha para tocar nas bandas de graça, fui tocar em vários lugares. Foi aí que apareceu, aí foi chegando os 18 anos, né? Foi chegando aos 18 anos e lá em Nilópolis, tinha lá perto do túnel de Nilópolis um lugar onde a gente se alistava. E naquela época, Anne, as pessoas, a rapaziada só queria se alistar na Marinha, que era todo de branquinho, a aeronáutica de azul, todo mundo nessa vibe. Pô, cara, eu tava precisando de um emprego, eu tinha que ter uma carreira. E a minha tábua era essa daí, músico. Falei, pô, eu não vou me alistar na Marinha e na aeronáutica, que todo mundo queria, e sabe o que acontecia? O pessoal voltava, pô, não consegui. Ninguém queria se alistar no Exército. O que eu fiz? Me alistei no Exército. Me alistei no Exército, aonde eu fui cair num dos quartéis que mais eram temidos naquela época, que era a Cavalaria. Que hoje o nome, eu acho que ainda é Cavalaria, Quartel Andrade Neves. Entendeu? Só cavalo. E pra entrar dentro né, do brincadeira trem. não, irmão. E Entrava dentro do trem, eu pegava o trem, aquela roupa toda vez, aquela bota, era uma bota, cara, de cavaleiro, uma bota feia de cavalo, com espora. Cara, galera, uma espora no pé, quando entrava no trem, e a espora tinha que estar brilhando. Quando eu entrava no trem, nego fedorento, nego comeu, ih, tá fedendo aqui dentro do trem. Cara, a gente passava, pô, e o pessoal que tinha a bota marrom, que era paraquedista, pô, os caras tiravam onda. E não podia tirar o chapéu, não, o boné da cabeça, não, que tinha PE nas estações de trem, tinha que andar fardadinho com a bota limpa e a espora limpa. Se a PE te pegasse, meu irmão, tu ia preso. Botava dentro do carro e levava embora. Então tinha que sair de casa todos os dias, barbeadinho, que chegava no quartel, passava um algodão no rosto. Se saísse um pouquinho do algodão, você estava detido. Ficava lá o final de semana. Bom, então eu fui lá para o quartel, né? Me alistei como conscrito. Cheguei no quartel, tinha um cabo lá, né? A maioria cabo. Chegou lá o cabo, todo mundo enfileirado. Tem aquelas histórias também do cara ficar pelado, que arreia para lá, para cá, mas não vou contar essa história, não. Chegando lá, o cabo, pô, quem sabe escrever bem? Aí todo mundo, pô, aí o cara vai lá e pega a caneta. Sabe o que era a caneta, galera? É uma vassoura, mas uma vassoura daquele tamanho. Um vassourão que era, na verdade, ninguém sabia, né? A gente era conscrito, jovem. Aí tentava se safar, né? Chegar no quartel e ficar capinando. Aí o cara, escrever bem, levantou o dedo, pegou uma vassoura. Então, dentro dessas histórias inusitadas aí, né? Ele perguntou, quem sabe tocar um instrumento? Aí foi minha vez, né, Aninha? Opa! De glória, né? E eu já tinha estudado, me preparado. É o que eu falo para vocês. Quando você tem um sonho, que você tem algo lá na frente que você deseja, antes você se prepare. Porque se você se preparar antes, quando chegar no seu futuro, né, você já está preparado. E a vida é assim. Se prepara para quando ela chegar, a oportunidade, você já está com ela na mão, não é verdade? Então, foi a hora que eu me dei bem. Tem que fazer o teste agora na banda de música. Eu fui lá para a banda de música. Eu vou falar a sorte que eu dei, porque enquanto ninguém queria ir para a cavalaria, e eu nem sabia que eu ia cair na cavalaria, a cavalaria era um pouco dos quartéis que tinham banda de música. Normalmente os outros quartéis tem um cara tocava corneta, né, para hastear a bandeira lá e acordar o povo, e fanfarra, que é um bumbo com tarol. E banda de música mesmo, com sax, com trompete, com tudo, a cavalaria tinha. Então, fui para a cavalaria, fui para a banda de música, me safei, né, de todo aquele trabalho, de ficar varrendo, capinando e tal, e ficava no ar-condicionado treinando. É claro que ia tocar no sol quente, para o pessoal marchar. Aí vinha o doído, porque banda de música é assim, vai ter uma solenidade, o cara chega 2 horas antes, fica em pé para começar tudo e é o último a sair. O músico é assim, militar.
né? Então, depois disso, o que aconteceu? Eu enganjei, fiquei mais um ano, porque quando você tem uma profissão no Exército, não sei se tem até hoje, você pode ficar por mais um ano. E aí eu fiquei por mais um ano, e o Exército, assim, como eu tocava bem instrumento, era difícil entrar outras pessoas tocando, eles me propuseram para eu reenganjar. Não, pô, dá para você dar mais sax. Né? Porque a maioria, tu acredita, das pessoas que eu encontrei lá eram tudo da igreja, a maioria, porque naquela época quem tocava instrumento, o pessoal aprendia muito nas igrejas, sabe? Verdade. Então a maioria é o pessoal da igreja. Até hoje tem muito isso ainda. Ainda tem muitas igrejas também que ensinam a pessoa a tocar um instrumento. Sim, tem muito, porque as igrejas ela têm os louvores, precisam de instrumento. Isso. Então, o que aconteceu? Depois de 2 anos, na verdade, o meu sonho, porque no Exército, assim, depois de 2 anos, ou você faz prova para cabo, ou você tem que fazer para sargento temporário. Mas o meu sonho era ser policial. Você só queria só ter um caminho. Era um caminho, entendeu? Uhum. Sabe como você pega um caminho, quando você busca algo na sua vida, que é aquilo que você quer? Eu fui atrás do que realmente, que eu falei no primeiro episódio, meu sonho era ser policial. Então, saí do Exército e fui estudar igual um louco. Fiquei estudando, né? Eu vou estudar para o primeiro concurso. Lembra daquele livro de concurso público? Pois é. Eu comprava aqueles livros, ficava estudando música ao mesmo tempo, né? Depois disso tudo, eu fiquei estudando, e aí veio a prova, abrir um concurso para a Polícia Militar de músicos. Há 20 anos não abria concurso público para a Polícia Militar na carreira de sargento músico. E aí, enquanto eu sonhava, olha bem como é que são as coisas, enquanto eu sonhava em entrar para a polícia como soldado, cara, eu consegui passar num concurso onde tinha uma vaga de saxofone, porque assim, sai um edital, e o edital ele coloca ali um instrumento de sopro, um sax, um trompete, uma clarineta, um bumbo, e ali você concorre para aquela vaga. Foi aí que, quando abriu esse concurso, que há 20 anos não tinha esse concurso na polícia, os músicos da polícia já estavam ficando, já indo embora, né? O pessoal se aposentando, então praticamente não tinha banda. Só que, para vocês entenderem por que da banda de música, a banda de música é muito importante em quartel, né? Por quê? Porque a banda de música ela faz com que a tropa tenha aquele garbor, quando você toca aqueles dobrados, aquelas músicas bonitas, quando você toca o hino nacional com uma banda bonita. Antigamente, você sabia que eu cheguei a tocar no Maracanã, num jogo do Brasil. Uma banda enorme. Logo quando eu entrei na banda da polícia, né? Lá tinha assim, como a gente estava novo ainda na banda, a gente se juntou com os que estavam ainda e ficou uma banda grande. E a gente foi tocar no Maracanã. Foi lindo, as pessoas aplaudiam, porque aquilo ali foi um hino nacional cantado com uma banda de música, entendeu? Que hoje poderia ter isso nos estádios, colocar uma banda de voz, ao invés de ficar colocando o hino pela metade, negócio de colocar som digital, entendeu? Então, com o passar do tempo, eu fiz o concurso para a polícia. Como eu anteriormente, que eu não cheguei a contar, né, na época entre entrar para a polícia e estar no Exército e entrar para a polícia que eu estava fora, eu fui tocar na Souza Marques. Fui fazer um teste, né? Dos seus 18 anos. Os meus 18 anos, né? Depois, e eu fui fazer um teste na Souza Marques, Faculdade de Souza Marques em Cascadura, porque lá tinha um corpo musical, que era uma banda de música. Então, durante esse tempo, antes de fazer prova para a polícia, eu fiquei lá trabalhando 2 anos de graça até abrir uma vaga para bolsa. Porque era assim, a banda de música lá, Anny, ela tinha a quantidade de bolsa que a faculdade oferecia para a banda de música. Só que, cara, a minha família eu não tinha grana para pagar a faculdade. E as faculdades antigamente eram caras, e, tipo assim, existia a Gama Filho, uma outra lá em Laranjeiras que tinha, e as faculdades públicas, você realmente tinha que estudar muito naqueles cursinhos que eu te falei antes, para você ir para a UF, para o UFRJ, para o UERJ, era muito difícil. Normalmente entrava
as pessoas com uma família que tinha um poder aquisitivo bom. Essa daí só não podia fazer medicina, né? Isso, bem lembrado, Anny. Essas vagas lá na faculdade, ela não poderia ser de medicina, né? Então eu optei, quando teve a vaga, depois de 2 anos de trabalho, eu consegui uma vaga e fui fazer o concurso, né? Que tinha que fazer a prova para o nível superior. Eu fiz a prova e fui fazer contabilidade. Daí, dos 2 anos, fiz mais 4 anos de faculdade, enfim, trabalhei 6 anos na Souza Marques, tocando nos meus dias de semana e nos finais de semana à noite, em prol de eu me formar e ser bacharel em ciências contábeis. Bom, depois que eu me formei, apareceu esse concurso que eu falei para você da Polícia Militar. Você ainda estava morando em Nilópolis, né? Estava morando em Nilópolis, bem lembrado. E quando eu estava morando em Nilópolis, depois que eu fiz a prova, né, que aí eu entrei para a polícia, me formei em sargento músico, né, e enquanto eu sonhava em ser soldado, entrei como sargento músico, tive formatura, foi muito legal. Fiquei quase 1 ano no Cefap para me formar, porque depois que tu passa, tu ainda tem que fazer o curso todo. Se ficar reprovado, tu vem embora para casa. Tá pensando que é só passar, ir lá e não estudar? Ainda tem que estudar lá. E é assim hoje em dia. Até nos outros concursos para oficial, lá para soldado, lá tem que passar nas provas também. Então, com o passar do tempo, como eu tinha nível superior, né, eu fui a 2º sargento, 1º sargento, porque é assim, 3º, 2º, 1º, subtenente. E aí, quando chegou no final de subtenente, eu já era maestro de banda, saía com as bandas, porque antigamente existiam tipos de banda, né? Aquelas bandas que faziam formaturas no quartel para o pessoal marchar, ou então tocar em eventos na rua, né? Era uma banda orgânica que se chamava, e eu era maestro, levava a banda para tocar nos lugares. Como eu já cheguei quase no final da carreira de praça, eu comecei a levar bandas para tocar como maestro. E nesse inteirinho, eu estava com muita dificuldade de grana, entendeu? Sim, eu vim para Barra, justamente. Desculpa, né? Porque é tanta coisa que a gente acaba deixando para trás. Eu vim para Barra por quê? Foi morar na Olegário, né? Sim, porque eu na época eu comecei a namorar, conhecer uma pessoa, uma menina, lá em Nilópolis. E ela fazia faculdade na Unig, lá em Nova Iguaçu, e morava em Nilópolis, evidentemente, e os pais tinham, né? Eles tinham um apartamento na Barra, e ela me aconselhou: olha, Luiz, cara, por que você não vai lá para Barra? Você já gosta de lá? De repente, vai ser melhor pra gente, porque meus pais acham que você é muito mulherengo, e realmente aqui a mulherada gosta muito de polícia, e você não é flor que se cheire, e meu pai sabe disso. Se você não se mudar, cara, é melhor você se mudar pra lá, entendeu? Aí você para com essa mulherada toda e tal. E aí eu fui morar na Olegário Maciel, uma rua aqui na Barra da Tijuca, né? Uma rua muito movimentada, num quarto-sala. Onde conheceu o doutor Adolfo. Isso, doutor Adolfo, doutor Luiz. E a época do doutor Adolfo, quando a doutora Luciana começou a namorar ele, antes de casar. Casal maravilhoso. E aí fui morar lá, né, na Olegário, né, num quarto-sala, no prédio lá. E aí o custo de vida ficou bem mais alto, né? Cara, o custo de vida realmente ficou, assim, muito caro para mim, porque eu era jovem, eu gostava de sair, eu gostava de ir pra noite, essas coisas. Também uma dificuldade. Passando muita dificuldade. Você dormia no carro, né? Eu dormia no carro, galera. Essa história aí, pra você ver. No cinema. Eu estava passando por muita dificuldade e eu conversei com a dona do apartamento, né, que era muito minha amiga, conversei com ela, eu estou passando por muitas dificuldades financeiras, né, que não vem ao caso até falar também agora aqui no podcast, e eu poderia alugar o apartamento por temporada, se ela permitia, e a dona, porque não pode você morar de aluguel e alugar teu apartamento para fazer a Airbnb, temporada, não pode, né? A não ser que o dono permita. Então, naquela época, eu pedi permissão, porque eu estava passando por dificuldade financeira. Cara, eu alugava o meu apartamento e eu não tinha onde dormir. Cara, eu dormia dentro do carro, no estacionamento.
De manhã, pô, eu saía, tomava banho na academia e ia embora trabalhar. E dormia no cinema, né? Dormia no cinema, entendeu? Porque eu não ia pedir favor à minha namorada para dormir na casa dela enquanto eu estava alugando o meu apartamento. Não tinha nada a ver isso. Na casa da Dona Lúcia também. E cheguei uma época, cara, que eu tava tão sem grana que eu às vezes alugava por tanto tempo que eu ia pra casa da minha irmã em Madureira e dormia no chão. Pô, cara, isso não é vida, né? Colchão inflável. Eu comprei um colchão azul inflável. Pô, eu enchia, minha irmã botava o travesseiro lá, Quando de manhã eu tava dormindo no chão, o troço arriava, o ar saía. Uns colchonetes que você compra na Casa e Vídeo. Pô, aquilo é mó mentira. Tu enche, quando tu dorme de manhã, tu tá no chão, filho. Esquece. E aí, com essas dificuldades todas, eu falei, cara, eu tenho que mudar de novo. Eu tenho que mudar de novo a minha história de vida, cara. Que a gente muda muito a nossa... Por isso que o quadro é esse, a importância de contar a nossa história de vida, porque às vezes a gente muda a nossa vida quando a gente passa por dificuldade. Isso mesmo. Quando você não passa por dificuldade, de repente a sua vida não muda para melhor, isso entendeu? E aí, né, Luiz, você conseguiu um emprego, né, de segurança, né? Sim. Em meio a essas dificuldades, você Sim. arrumou um outro emprego, e aí, naquela época eu comecei a vender papelão. Isso, papelão não é catar rua no papelão. Papelão, assim, eu tinha um amigo chamado Eduardo, né, que ele me deu essa chance de comprar carga de papelão, né? Que às vezes assim os mercados eles juntam muito papelão, aí guarda lá no depósito, aí você vai com o caminhão, compra os amarrados, bota no caminhão e você manda para a fábrica para fazer reciclagem. E naquela época, para você fazer esse serviço, Anny, era 3 horas da manhã, tá, galera? 3 horas da manhã, e olha o que eu passava. Eu comprava papelão, às vezes dentro de comunidades, até no Caju, lá dentro nos lugares de Caxias, cara, eu ia 4 horas da manhã levar o caminhão, o motorista, é claro, eu não dirigia, ia lá, comprava carga de papelão, tinha que avaliar se o papelão estava molhado ou não, porque não pode ter caixa de ovo, não pode ter caixa de leite, porque quando vai para a fábrica, aquilo pode estar contaminado e volta a carga toda. E você tem que pagar. Quem está olhando, que era eu, que não vi isso, eu pagava a carga toda e era caríssimo. Então o que acontece? Eu passei por essa dificuldade, fui vender papelão. Depois que eu vendi papelão, eu pedi um emprego a um amigo. Falei, pô, cara, eu tô cansado de sair de madrugada às 3 horas da manhã, correr perigo. Na época eu andava armado. Entrava dentro de comunidade para comprar papelão. E aí eu conversei com um amigo, cara, quando tiver uma vaga para segurança, pô, você me dá essa oportunidade. Você me conhece minha família, sabe que a gente somos pessoas honestas e tal. E um amigo chamado, vou até falar o nome dele, né? Não é vergonha nenhuma, até porque me deu essa oportunidade, eu tenho que agradecer a ele aqui, o deputado, na época, deputado estadual Ricardo Abraão. Eu agradeço a você hoje, né, Anny? Estamos aqui porque quando a gente precisa que o amigo abre a porta, né? Isso é muito importante lembrar, porque a pior coisa na vida, galera, é a ingratidão. Entendeu? Por mais que a pessoa faça alguma coisa depois com você, que tenha uma briga ou alguma coisa, mas você tem que ter gratidão lá atrás. Não é o caso do nosso amigo Ricardo. Mas a gente sempre tem que ter gratidão e realmente expor isso para as pessoas, né, Anny? E aí, depois disso, que eu fiquei trabalhando ali, aí você tirando estudava, segurança. Né, Luiz? Você trabalhava com ele e estudava, né? Pô, eu trabalhava com ele, aí ele entrava pro gabinete dele lá na Alerj, eu ficava dentro do carro lá, estudando, comecei a estudar igual um louco. Por quê? Porque eu já estava na última graduação de praça. Porque praça, para vocês que não sabem, é soldado, cabo, sargento e subtenente. Acabou em subtenente, acabou. Para você galgar o oficialato, você tem que fazer um outro concurso público, que era um outro objetivo que eu coloquei na minha cabeça. Cara, eu não vou ficar passando por isso. Eu tô sem grana, eu não tenho como fazer outra coisa a não ser galgar
o oficialato na polícia para eu ter um salário bem melhor, né? Uma outra imagem no meio que eu vivia, né? Que aí você, evidentemente, você tem as pessoas têm outra visão né, de você como oficial, mas não desmerecendo como praça, né? Que as pessoas realmente estudam e trabalham, né? Isso é dignificante para todo mundo, mas eu tinha que ver o meu lado e aí, cara, eu fui fazer o concurso. Mas como é que eu ia fazer o concurso? Tinha que estudar muito, porque para oficial da polícia já era muito difícil na época, né? Isso. E aí, cara, eu estudei durante 3 anos, acredite se quiser, quem me conhece. Tive uma namorada que sabe disso. Eu não quero falar nome de namorada nenhuma aqui, entendeu? Acho que não tem nada a ver. Não pode, apesar que eu tô no pode. Tô no pode, mas não pode. Eu não vou falar nome de namoradas, eu não quero falar nome assim, entendeu? Porque não tem nada a ver. Mas, cara, o que eu tava falando? Não sei, fala. Então, eu tava falando sobre... Cara, deu branco agora, te juro. Começou a falar das ex, ó, como é que funciona, ó. E aí, o que acontece? O que acontece? Eu fui e comecei a estudar sem parar. 3 anos estudando, né? Como eu falei, que minha ex-namorada, ela sabe disso, né? Uma das ex-namoradas sabe disso, que eu ficava virando noite. E quando eu dormia na casa dela, ela perguntava, cara, são 5 horas da manhã, eu tô indo pra academia, tu tá acordado ainda? Ficava virando noite, galera. Porque eu coloquei na minha vida que eu não queria ficar sofrendo porque eu não tinha grana. Então a minha tábua de salvação é fazer outro concurso público e ganhar melhor. E foi aí durante 3 anos estudando. Quando chegou no final, Anny, no 3º ano, eu já tinha passado 2 vezes, tá? Nas 2 vezes que eu passei, eu não fui classificado. Eu passei, mas aí o número de vagas não estava dentro do que eu tinha passado, né? E quando chegou no último, eu falei assim, cara, eu não vou fazer mais. Você não reprovou não, né? Não fiquei reprovado. Eu passava, mas não ficava dentro do número de vagas. Eu estudava muito. Enquanto todo mundo ia para um monte de lugar, eu não saía. Eu só estudava igual maluco. Era o que eu queria, entendeu? Quando a gente quer alguma coisa, cara, é sacrifício, bicho. Tem que se sacrificar. Nada na vida se ganha sem sacrificar. Na última que eu fiz, que eu fiquei lá entre os primeiros, que eu fui fazer exame eu fui lá fazer exame, eu falei, cara, dessa vez eu entro. Cara, eu fiquei de fora, porque uma outra pessoa entrou. E todo mundo passou, era o primeiro para entrar se alguém ficasse reprovado. Ninguém se reprovou lá no exame físico, médico, enfim. Cheguei para um amigo meu e falei assim, cara, eu desisto. Meu amigo, meu irmão, se estiver assistindo minha história de vida, meu irmão Márcio Braz, nosso grande amigo empresário, né, da igreja Universal, uma pessoa muito boa, né, que realmente é um grande amigo meu, que chegou para mim e falou assim, Luiz, você vai passar, não desiste, cara. Cara, eu estava muito desanimado. Para mim aquilo ali já chega, eu não aguentava mais estudar, entendeu? 2 baldes, né, Luiz, de água fria. Eu não aguentava mais, e ele, cara, tu vai passar na próxima, cara, não desiste, vai que tu vai conseguir. Cara, eu fui e acredito, eu passei. Quando eu cheguei e falei para ele, Márcio, eu passei, cara, mas foi muito legal. Então, eu acabei passando, né, depois de toda essa história aí, é uma história que eu tô contando para vocês, que é uma história de superação, uma história que, às vezes, você tem um filho ou tem um amigo que queira fazer algum concurso, alguma coisa na vida, entendeu? Então, é isso que eu tô tentando passar para as pessoas, que quando a gente quer, e tem mais, eu vou até parar aqui para dizer a respeito, antes da prova, aonde eu sonhava morar. Isso. Que aí vem... Ele vinha muito pra praia com o Marquinhos Jasmin. Marquinhos Jasmin. Alô, Marquinhos Jasmin. Quando ele ainda morava em Nilópolis, eles viviam na praia, né? Marquinhos Jasmin era muito amigo dessa minha ex-namorada que pediu para eu vir para cá. Marquinhos Jasmin era amigo também dela. Não, tô falando demais não, isso não é mentira, ué. Hein? Deixa eu falar. E aí, depois disso,
quando a gente vinha muito para Barra, quando eu vim morar na Barra, né, que depois eu fui para o Recreio, né, e um amigo foi morar comigo lá, porque ele se separou da esposa, né, meu grande amigo. Depois ele saiu de lá e pediu para eu morar com ele aqui na Barra, né? E eu fui morar com ele na Barra, que era no Mundo Novo, fui morar no Mundo Novo com ele. E aí depois as nossas vidas se separaram, eu fui para Olegário Maciel de novo. E depois você foi pra Vila do Pan também. Depois eu morou na Barra toda, gente. Depois eu fui para Vila do Pan. Verdade. Eu já peguei a fase rica dele. O lugar lindo, né? O lugar lindo da Vila do Pan, cara. A Vila do Pan é linda, né? Eu gosto da Vila do Pan. Pena que eu não peguei a Vila do Pan, gente. Queria muito. Porque lá parece um spa. A Vila do Pan é maravilhosa, é muito bacana. Nossos amigos moram lá, Alex e a Jaque, nossos grandes amigos. Um beijo para vocês também. Não sei se vocês estão assistindo, né? Mas aí, cara, eu passava, né, para vocês. Eu quero contar agora sobre o que eu falei no primeiro episódio, a fé e a lei da atração. Muita gente não acredita nisso, cara. Mas eu passei por isso, que é a lei da atração. Eu passava correndo no calçadão de bicicleta e ficava assim, cara, um dia eu vou morar em frente à praia. Cara, eu não tinha condições nenhuma de morar em frente à praia, esquece. Entendeu? Pô, um dia eu vou morar em frente à praia. Eu olhava, mas olhava com toda a força. No lugar que ele mora atualmente, tá, gente? Ele passava em frente ao prédio e falava que ele queria morar. Acredita se quiser, eu passava em frente ao meu prédio e falava assim, pô, um dia eu vou morar aí, pô, tem uma vista maravilhosa, pô, deve ser muito legal acordar e olhar pro mar, pô, porque é muita energia, muito bacana. E eu botei todas as minhas energias do meu consciente, do meu inconsciente, a minha fé e a minha energia naquilo ali, cara. O que aconteceu? Estou morando lá aonde eu sempre sonhei, assim como a minha carreira, assim como as minhas provas e assim como a gente tenta na nossa vida, né? A Anne sabe, às vezes eu ia numa loja, né, e colocava a mão no carro e tirava foto. Anne, eu estou desejando isso, eu quero isso, eu vou fazer por onde ter isso aqui. Eu estou colocando todas as minhas energias e é aqui. Isso aí. Não é? A lei do quê? Da atração. Da atração. Muita gente não acredita. Muita gente vai pegar um livro da lei da atração, não vai acreditar. Mas eu, como passei por isso, eu estou dando o meu... como é que se chama? Quando você dá... Igreja, o meu testemunho, né? Na verdade, o que é você desejar, trabalhar, ter fé, esperança... Mesma coisa, sonhava ter uma Harley Davidson. Meu sonho. Quando eu via uma Harley Davidson na rua, falei, cara, que coisa. Mas eu não tô aqui querendo contar nada para querer ser melhor do que alguém, para dizer que eu tenho isso, tenho aquilo. Tô dando uma pessoa que teve uma vida difícil, uma história difícil, conseguiu alcançar as coisas que desejava, né? Sim. Então, meus amigos, eu acho que eu já estou quase terminando, porque eu fui na última parte, que foi a prova de oficial da polícia, que eu passei para oficial, que eu me formei, tive um baile maravilhoso. E o meu sonho também era, quando eu era praça, eu olhava os oficiais com aquela espada, né? Nas formaturas, o cara botava a espada aqui, pá, e os oficiais lá mandando e tal. Eu falei, pô, cara, eu quero ser oficial também. E assim, quando a gente olha, por que um consegue e você não consegue? Me explica isso aí. Cara, se aquela pessoa conseguiu, por que tu não vai conseguir? Porque depende de você, irmão. Como eu falo aqui, tudo depende do nosso esforço, tudo depende da nossa garra, tudo depende da nossa fé com a lei da atração, tudo depende de nós. Deus em primeiro lugar. Pô, Deus nem fala. Sem Deus eu tô colocando a fé. A fé é Deus. Porque sem Deus não é nada. Eu tenho que colocar Deus desde lá do início do primeiro capítulo. Que eu não preciso ficar repetindo. Isso mesmo, né, Luiz? Porque sem Deus na sua vida, né? É aquele velho ditado. Pô, eu sem Deus, eu não sou ninguém. É isso mesmo. E Deus vai continuar sendo Deus, filho. Isso entendeu? Aí. Então, realmente, eu espero que a minha história, né, que seja uma história de superação, de mostrar aonde eu cheguei. Eu tive para fechar, né, Anne? Eu tive
uma situação, né, com meus pais também, que eu sofri muito, que foi a falta de abraços, né? Eu não tive aquela infância de ter aquele abraço, que é uma coisa que eu acho importantíssimo, entendeu? E por eu ter falta daquilo, depois, incrivelmente, eu comecei a abraçar todo mundo. Tava carente, né? Não é nem carente. Eu acho que quando a gente não recebe determinada coisa... Tem pessoas que recebem de outra forma e ignorante, não gosta de abraçar, né? Tem gente que não gosta de apertar a mão. Sim, você recebeu de uma outra forma, porque você abraça, você sim, é carinhoso com as pessoas. Sim, então assim, às vezes as coisas que a gente não recebe é as coisas que a gente mais dá. Às vezes a gente, não estou falando da minha família não, mas às vezes quem não recebe muito amor é aquele que mais dá amor. Não é verdade? Aquele que recebe menos amor é o que dá mais amor. Então eu aprendi, depois que essa falta de abraços, que é um conselho que eu dou, para você abraçar seu filho, abraçar seu amigo, essa troca de energia. Tem gente que muito mal aperta a mão assim, ó. Aqui, ó. Pô, vai dizer que ninguém nunca apertou sua mão assim? Pô, para, né, filho? Pô, mão mole. Mão mole não tem energia, entendeu? Se a pessoa não olhar nos seus olhos, não apertar a mão direita, esquece. Né? Então, pessoal, o pessoal que deve estar assistindo ou assistiu aí, o pessoal até da minha turma de oficiais, cara, eu ficava abraçando todo mundo, o nego não entendia nada. E tu sabia que tem gente que não gosta de abraço, de aproximação? Eu acho que tem até países que acham estranho a pessoa se abraçar. Não sei se é o japonês, chinês, eles mal dão a mão. Tem nós brasileiros, nós cariocas, a gente gosta de aproximação, de carinho, de afago, né? Isso aí. Então, pessoal, essa é a minha história, essa é a terceira parte da minha história. É a segunda. Eu pensei que fosse a terceira. É tão grande que eu já estou até imaginando então que seja a terceira. Foi a sua história, né, Luiz? Eu acho que a história do Luiz ela é muito bonita, né? Tem muita coisa também que a gente não fala que não é necessário. Mas ele teve uma vida muito difícil. E eu sempre falo pra ele que ele é a minha maior referência, né, Luiz? Você é a minha maior inspiração por tudo que você passou na sua vida. Obrigado. Eu te admiro muito, você sabe disso. E assim, eu sou extremamente sortuda, lisonjeada, tudo que você imaginar, porque você é ao meu lado. Obrigado. Né? Porque você, assim, me falta até palavras pra descrever, porque você é o cara. Sim. O cara que o Roberto Carlos fala é você. Mas eu também tive sorte de te conhecer, né? Na rasgação de seda. Mas eu não falei muito o nome dos meus amigos, mas tem uns poucos, mas queria agradecer também as minhas amizades, né? Vou falar alguns aqui que são importantes. O Otávio Cavalcante, de Nilópolis, o Alex da Gráfica, Jaque, a Sônia, o Alex sem ser o da Gráfica, o Alex Bacana, a Sônia, o João, a Lorena, o Marquinho. Bom, a gente tem, assim, pouco que dá para vocês verem, né? Chega uma etapa da nossa vida que a gente... A Dani médica. A Dani do Botafogo. Dani do Botafogo também, o Luiz. E temos muitos amigos, tá? Eu pensei que tinha poucos. Porque a gente... Botafogo, gente. A gente tem a família ali do Botafogo. Do Botafogo. Thiago, isso. Os bonitões do Botafogo também. Se eu esqueci o nome de algum amigo aí, você me perdoe, porque a gente está correndo aqui para terminar logo, o pessoal já deve estar de saco cheio de ficar assistindo a nossa história de vida. Então é isso, né, Anne? A gente espera que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer um quadro aqui, vai ficar bem bacana. O próximo que tiver aqui eu vou chamar a Lorena e a Sônia e vamos fazer ao vivo. Só que eu não vou participar, gente, porque eu vou ter que ficar atrás das câmeras. Mas elas já estão convidadas para contar as histórias de Nilópolis com o Luiz. Vai ser bem bacana. Sim. Vocês querem? É isso aí, Luiz? pessoal. Vai ser bem legal. Vai ser bem legal. E se você quer também contar a sua história de vida, manda uma mensagem lá no nosso Instagram da página Tô no Pod, né? Quem sabe que você é convidado para vir aqui contar a sua história de vida, de superação, porque todo mundo tem uma história de vida para contar. Obrigado a todos. Até a próxima. Boas festas, né? Boas festas, né? Boas festas. Deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha com os amigos, tá?
Principalmente o povo de Limão. Obrigado. Esquecemos de falar também a Natália. Natália, esposa do Ricardo, também. Ainda tem a Adri lá e tal. Muita gente, né? Todo mundo que é amigo, né? Um beijo pra vocês. Um beijo. Até a próxima. Espero que tenha gostado.